Felipe, posteriormente a gente vai disponibilizar no YouTube a gravação, só que não vai ser transmitido ao vivo, tá bem? Boa tarde a todos, todas e todes. A gente gostaria de agradecer a presença de cada um e de cada uma, agradecer também a professora Ofélia Maria Marcondes, e nós, da Associação de Filosofia e Libertação do Brasil, temos o prazer, temos a honra de receber a todos para esse mini curso de verão, que tem como título, deixa eu só aceitar aqui uma pessoa, que tem como mini título Epistemologia Decolonial e Educação. Ele será ministrado pela professora Ofélia Marcondes, que é doutora em educação, em filosofia da educação pela Universidade de São Paulo, mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo, e bacharel em filosofia também pela Universidade de São Paulo. Ela atua no Instituto Federal de São Paulo, Campo Registro, e se debruça sobre diversos temas e autores, como John Dewey, Leopoldo Zea e Francis Fanon. E a Ofélia eu tive o prazer de participar com ela da coordenação da FIO. Hoje ela não está mais da coordenação, mas é uma pessoa muito presente no grupo, é uma pessoa que enriquece muito a Associação de Filosofia e Libertação. E antes de passar a palavra para ela, eu só gostaria de dar algumas informações. Os certificados dos minicursos vão ser emitidos pelo Instituto Federal do Paraná, e para recebê-los, vocês deverão assinar as listas de presença que serão disponibilizadas no chat assim que a Ofélia nos orientar. Então, Ofélia, quando você determinar, eu envio a lista de presença no chat. E é necessária a presença de pelo menos 75% da programação do minicurso. E a gente tem também planejado minicursos de inverno, que ocorrerão no meio do ano, e ocorrendo ou em setembro ou em outubro desse ano, na Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, nós teremos o 7º Congresso Brasileiro de Filosofia da Libertação e o 4º Encontro Internacional de Filosofia Africana. Nós sempre divulgamos esses eventos e outros que a comunidade da AFI organiza nas nossas redes, tanto Instagram e Facebook, que tem o usuário @afiobrasil, e também no nosso site, que é afiobrasil.org. Então, sem mais delongas, Ofélia, a palavra é sua. Obrigada, Breno. Quero já deixar meu imenso agradecimento à AFIO. O Breno é meu colega de instituição, mas de institutos federais diferentes, né? Eu estou no Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro, o Breno está no Instituto Federal do Paraná. Então, é sempre um prazer a gente fazer essas parcerias e espero hoje poder contribuir de alguma forma para as nossas reflexões, né? Como o Breno falou, eu tenho um trabalho em termos de pesquisa hoje mais centrado na questão da epistemologia decolonial. Comecei o trabalho como uma pesquisadora da filosofia da América Latina lá em 2007, com o professor Antônio Joaquim Severino, com quem eu fiz o meu mestrado na USP, e lá naquele momento eu já estava estudando o Leopoldo Zea, que é um filósofo mexicano que viveu no século XX, e ele teve uma vida bastante longa, muito produtiva do ponto de vista das reflexões. Então, a partir de 2007, eu venho fazendo esse trabalho de pesquisa em filosofia latino-americana, filosofia da libertação, pedagogia da libertação, e mais recentemente, as minhas investigações estão centradas na questão da decolonialidade. Eu penso que esse mini curso possa ser um momento para a gente pensar essa epistemologia decolonial e um pouco a perspectiva de uma educação decolonial. Eu vou compartilhar com vocês. Acho que eu não tenho permissão para compartilhar, Breno.
Mando para você o arquivinho? Só um segundinho que... São só 3 slides. Ah, sim, pronto. Então, vamos lá. Então, a minha ideia é pensar um pouco a epistemologia decolonial e educação, né? Como eu disse, eu atuo no Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro, e no âmbito do IFSP, a gente tem o grupo Mandacaru Educação e Filosofia. Eu vi que tem alguns colegas do Mandacaru aqui, né? Tem o Sandro, o José Humberto, não consigo ver todo mundo, mas o nosso grupo já vai participando, né, de inúmeras iniciativas de divulgação dos trabalhos que a gente vai realizando. E esse grupo também tem uma revista acadêmica chamada Revista Cactácea. O próximo número sai agora, dia 1º de março, inclusive tem artigo do Sandro, do José Humberto, de outros colegas, e a partir de 2 de março a gente vai receber a submissão de novos textos para o próximo número. Então, daqui a pouco eu peço para o Sandro, ou eu coloco aqui no chat o link da nossa revista, tá bom? Eu pensei, né, de refletirmos um pouco sobre decolonialidade, e eu venho chamando também de decolonialidades, no sentido de pensarmos pedagogias outras, né, pensarmos um pouco a questão da cultura popular, da formação para uma sociedade antirracista, antimachista, né, com base, então, nesse giro epistemológico, que a gente chama de giro epistemológico decolonial, e que eu estou convidando para realizarmos um giro epistemológico em educação, pensado a partir, então, desse giro epistemológico no sentido de um pensamento decolonial, com vistas à superação das diferentes manifestações e formas das relações de opressão. Eu sempre venho comentando, né, que nós da área de filosofia temos um trabalho de aprofundarmos as discussões, de fazermos uma análise da realidade de uma forma diferente do que os nossos referenciais eurocentrados, né? E a gente vem buscando na filosofia latino-americana, de modo mais amplo, na filosofia da participação, da libertação de forma mais objetiva e por conta aí das questões decoloniais. Então, hoje, a minha perspectiva é a gente pensar a filosofia e as categorias decoloniais para uma análise da realidade, mas também para a gente desenvolver atitudes, né, decoloniais, para a gente desenvolver um currículo decolonial, para a gente ter no chão da escola uma docência decolonial. Então, o que eu venho observando, trabalhando na formação docente, no Campus Registro, eu atuo na licenciatura em Física e na licenciatura em Pedagogia, e a gente vê, né, que os nossos estudantes, tanto da pedagogia quanto da física, eles chegam no curso de formação de professores ainda carregados de uma ideologia eurocentrada para uma visão de mundo ainda muito competitivo, né, ainda capitalista, ainda meritocrático, e o processo de formação docente tem sido um processo de desconstrução desse processo ideológico altamente excludente. O que a gente observa, né, como o Paulo Freire já dizia, nós temos sempre uma base ideológica. O problema é a nossa decisão em termos de qual conjunto de ideias a gente vai utilizar. Se é uma ideia excludente ou uma ideia inclusiva,
se é uma ideologia realmente democrática ou nós vamos optar por um conservadorismo, se nós vamos optar por um trabalho de retirada de direitos. Então, um pouco pensar a decolonialidade como uma proposta de mudança de atitude. Não é só na esfera do pensamento no sentido mais abstrato, mas é no sentido de uma mudança na nossa perspectiva de vida, inclusive, né? O Sandro, que está aqui conosco, costuma defender atos decoloniais. E esses atos decoloniais, eles vão exigir de nós uma mudança na nossa ética, uma mudança na nossa estética, uma mudança na nossa perspectiva política. O Sandro colocou aí no chat o link da nossa revista. Estão todas, todos e todos convidados para submeterem os artigos. A gente valoriza a questão da produção de ensaio no sentido de termos um pouco mais de liberdade para as nossas reflexões. Então, a gente tem feito um trabalho nesse sentido. Bom, o nosso minicurso, eu tenho aqui uma proposta, né, de discutirmos colonialidade, porque é muito difícil, para mim, pensar um minicurso sem conhecer as pessoas que são inscritas. Eu não sei se todas e todos são da área da filosofia, se são da educação, se são de outras áreas, né? Se já têm uma graduação, se são estudantes, se estão na pós-graduação. Então, eu optei por dividir o nosso minicurso em 3 partes. Então, hoje, eu vou fazer uma geral sobre colonialidade, então, quem já domina o assunto, infelizmente, vai acabar tendo um pouco aí de repetição, né? Eu sei que os meus colegas dos outros minicursos também vão abordar as questões da colonialidade, mas só para que a gente tenha um ponto de partida comum. Não é? Quando eu falar de colonialidade, vocês sabem do que eu estou falando, alguns autores que eu utilizo como referência. Depois eu vou abordar um pouco a descolonização do imaginário. Eu costumo usar decolonialidade como uma expressão forte para o trabalho de investigação que eu realizo, mas eu tenho investigado essa questão da descolonização do imaginário, que tem uma ligação forte com as questões da ideologia. Daí nós vamos falar um pouco sobre giro epistemológico em educação, pedagogia decolonial, e na sexta-feira, que é o nosso 3º dia de encontro, a minha ideia é falar um pouco de Paulo Freire e as bases da sua educação libertadora, porque, apesar do Paulo Freire ter nascido lá em 1921, ter morrido em 1997, ele já traz discussões que são bastante importantes para o que hoje eu estou chamando de giro epistemológico em educação. Assim como Fanon, que foi um martinicano, que viveu lá na primeira metade do século XX, ele nem estava nesse grupo que hoje a gente conhece, né, o Grupo MC, muito pelo contrário, o Grupo MC vai se formar no final dos anos 90, do século XX, mas o Fanon já trata de descolonização, já trata de aspectos que estão na base da nossa discussão de colonialidade. Então, a minha proposta é que nesses 3 dias a gente discuta um pouquinho essas questões, tá bom? Vocês podem me interromper, não tem problema, a gente vai conversando aqui ao longo dessa tarde, tá bom? Estou vendo aí alguns colegas, né, conhecidos, então dizer aí uma boa tarde para a Dil, que faz tempo que eu não a vejo, né? Lógico que todas e todos são muito bem-vindos nessa nossa discussão, mas eu vejo aqui nominhos de colegas, então é muito bacana termos vocês aqui nessa tarde. Então, eu espero, né, que a gente possa ir discutindo, tá bom? Então, não precisa esperar que eu abra espaço
para o diálogo, e vocês vão me interrompendo e a gente vai conversando. Então, em primeiro lugar, eu quero mostrar aqui para vocês, mostrar, não que eu vou abrir aqui o meu textinho, tá bom? Então, o primeiro ponto dessa reflexão de hoje é a própria questão da colonialidade, no sentido do conceito que Quijano desenvolveu, né? Então, para ele, colonialidade, cito, né, é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do poder capitalista. Sustenta-se na imposição de uma classificação racial étnica da população do mundo como pedra angular do referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjetivos, da existência social cotidiana e de escala social. É importante que a gente pense no sentido de que já aconteceu o processo de descolonização do ponto de vista jurídico, do ponto de vista das relações políticas, né? O Brasil não é mais colônia de Portugal, assim como os países que foram colonizados pela Espanha não são mais colônias espanholas, mas esse colonialismo, ele vai se revelar no que hoje a gente chama, então, de colonialidade. Porque a colonialidade, ela está para além do colonialismo e vai se referir a essa naturalização das relações de poder que o Quijano aponta para nós. Então, o que acontece? Para o colonialismo, e que acabou imprimindo, digamos assim, nessa ideologia colonial, as relações hierárquicas de poder. Então, o que a gente tem? Experiências sociais e subjetivas em pleno acordo com esse padrão de ser e de saber próprio do colonialismo, que é justamente esse padrão que classifica as pessoas segundo questões raciais, étnicas, e também vai separar o mundo nas relações de poder entre superiores e inferiores, primitivos e civilizados, né? E o colonialismo vai assumir o sinônimo de civilização. Então, se os colegas leram Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, o Fanon, ele vai dizer, né, ele vai criticar o trabalho do Manoni, que o Manoni dizia que os selvagens, eles ansiavam em ser civilizados, era da esfera da natureza desses povos primitivos o desejo de se civilizarem, digamos assim. E esse desejo faz com que os colonizadores sejam bem-vindos, né, na sua questão no sentido dos processos hierárquicos, né? Marta, que bacana que você também está trabalhando essas questões na formação de professores. Eu fico muito feliz, porque é um trabalho árduo, né, que a gente acaba tendo que desenvolver com o pessoal aí que pretende ser docente, né? Bom, além, né, dessa questão da naturalização das relações de poder, o que a gente vai enxergar pela colonialidade é como ela revela as relações de exploração, tanto da mão de obra, como das próprias subjetividades que consomem ideias e produtos. Então, a colonialidade, ela é essa ideologia que está subjacente às nossas relações. Não somos mais colonos, mas ainda estamos muito colonizados por essas ideias próprias do colonialismo. Bom, então, a colonialidade, ela se sustenta nessas relações de hierarquia, de dependência e de classificação social.
nós estamos sempre olhando para o norte global. Eu tenho um artigo publicado ano passado, né, que fala do sulear, né, de invertermos a nossa perspectiva de olhar o mundo. Então, eu não uso mais nortear, né, o olhar para o norte. Eu uso sempre sulear, porque nós estamos na perspectiva do sul global e a gente pretende, então, romper essas relações de dependência que existem do sul global e do norte global. O norte global detém essa hegemonia de pensar, essa hegemonia de ideologia, de pensamento, etc. e tal, e a gente tem o sul global submetido a essas relações de dependência ideológicas na construção das subjetividades e das relações sociopolíticas. Então, essas subjetividades, né, quem frequenta aí o grupo Mandacaru e mesmo o Grupo F, né, que também é o nosso grupo parceiro, o Grupo F é o grupo liderado pelo professor Antônio Joaquim Severino e pelo professor Marcos Lorieri, e o nosso grupo Mandacaru do IFSP é grupo parceiro, né, do Grupo F. Então, a gente frequenta os dois grupos e vai fazendo o nosso trabalho de estudo e de pesquisa. E eu venho colocando como pauta da nossa discussão essa relação da subjetividade. Como é que o sujeito se submete aos processos de hierarquia, de dependência, de classificação social. Essas três formas aí de relação, digamos assim, são o tripé da colonialidade. Se a gente tem, num aspecto mais amplo, a questão do patriarcado, que já vem lá desde antiguidade, né? O Sandro, que está aqui conosco, vem estudando com mais profundidade a questão do patriarcado, e a gente vê que o patriarcado ele se sustenta nas relações de gênero, nas relações raciais e no capitalismo. Então, esse tripé que a gente observa, que sustenta o patriarcado, ele vai se repetir justamente no colonialismo. Então, o colonialismo, ele é uma reprodução do patriarcado, ele pertence à esfera do patriarcado, e ele vai, então, reproduzir, né, a questão das relações de gênero, das relações étnico-raciais e das relações de classificação social. Bom, com o colonialismo, a gente vai observar uma expansão territorial. Então, a gente tem, vamos chamar assim, né, o Novo Mundo, como Hegel dizia, né, a Europa é realmente a grande Europa, e a gente não tem como pensar, né, em África, porque não tem história, assim como a América não tem história, e também a gente não vai pensar no mundo oriental e a sua cultura milenar, né? Como a gente não tem história na América e em África, que são esses dois grandes continentes submetidos ao norte global, a gente não tem história, porque a história, para a Europa, começa com os processos de colonização. Então, eu tenho a América a partir do momento que chegam aqui espanhóis e portugueses. Ora, e os povos que já estavam aqui? Né? Então, por isso que também eu venho usando outra expressão, que não só América ou América Latina, que é justamente a Bi Ayala, né? Que é essa denominação histórica do continente americano na língua cuna, que significa terra em plena maturidade ou terra de sangue vital. Então, eu tenho usado a Bi Ayala no sentido de América,
justamente para fazer essa marcação de que nós já temos história desde sempre. O que não temos é essa história eurocêntrica, né, que se dá a partir da presença de portugueses e espanhóis no território hoje conhecido como América. Bom, essa expansão territorial, então, ela é própria do colonialismo, ela é a base do colonialismo, bem como o extrativismo e o cristianismo. Então, não podemos pensar em decolonialidade sem levar em conta esses aspectos do colonialismo, que são a questão da hierarquia, a questão da dependência, a questão da classificação social. E, com isso, expansão territorial, extrativismo e cristianismo. O cristianismo, via Companhia de Jesus, chega no continente americano. Eu sempre dou ênfase à Companhia de Jesus, mas a gente sabe que outros grupos religiosos também estiveram, né, e se mantêm aqui no continente americano. Mas a gente sabe que a Companhia de Jesus tinha como lema, né, espada numa mão e a Bíblia na outra. Então, como é que esses povos que já estavam aqui em Abya-Yala são submetidos a uma ideologia que prevê uma cristianização? Então, a decolonialidade não pode deixar de fazer a devida crítica a essa formação cristã do território hoje conhecido como América, tá bom? Além disso, o colonialismo desenvolveu instrumentos de produção e de reprodução do modo europeu de ser e de pensar. Então, eu costumo dizer, né, que o continente americano, ele é solo europeu em solo não europeu. Então, a gente tem, com a expansão territorial, não só as questões ligadas, né, ao trabalho de formação ideológica, mas também de extrativismo, de reprodução de modos de ser e de pensar, e essa questão, então, de uma ideologia que vai usar esses marcadores de exclusão, como o gênero, como a raça e a etnia, por exemplo. Né? No patriarcado, a gente observa que a primeira relação de opressão foi com relação ao gênero. Né? Então, a mulher ela é submetida às relações de poder por N fatores. Eu até venho investigando, tentando fazer um pouco um trabalho imaginativo, digamos assim, né? De procurar compreender em que momento, né, os homens se sentiram à vontade para submeter as mulheres, né? Um pouco nesse sentido que eu venho investigando. Bom, então, para a gente ampliar um pouco a discussão, se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro do Hobsbawm, né, ele vai dizer assim, que o século XX, ele foi um século muito breve, né, o livro A Era dos Extremos. Ele vai dizer que foi breve porque ele faz a marcação de tempo de 1914 a 1991, e ele justifica que esses anos vão da eclosão da Primeira Guerra Mundial ao colapso, né, do que a gente conhecia como a União Soviética. Só um minutinho, gente. Aí. Ok. Estava dando erro aqui no meu... Só um minuto. Está dando erro aqui no meu... na minha chamada. Bom, acho que dá certo. Olha, Adil, eu não estou vendo bem aí a mensagem que está no chat, mas vamos ver. Ah, tá bom, a Aline pediu para compartilhar o artigo, a Adil compartilhou um link.
com a Era dos Extremos. Obrigada, Adil. E depois, Aline, você fala do artigo que eu citei, do Suleando? Se for, depois eu te mando, tá bom? Professora, é esse mesmo. Tá bom, Aline, eu mando para você, tá bom? Me cobra, viu, por favor. Então, na Era dos Extremos, né, o Hobsbawm vai tratar do século XX como esse século breve, né, que vai, então, da eclosão da Primeira Guerra Mundial ao colapso da União Soviética, como ele chama. E ele diz o seguinte, cito, sem dúvida, o século XX foi o século mais assassino de que temos registro, tanto na escala, frequência e extensão da guerra que o preencheu, mal cessando por um momento na década de 1920, como também pelo volume único das catástrofes humanas que produziu, desde as maiores fomes da história até o genocídio sistemático. Fim da citação, isso está na página 22 da edição que eu tenho do livro do Hobsbawm. Porém, com todo o apreço que eu tenho pela obra do Hobsbawm, né, eu gosto de ler Hobsbawm, mas a gente precisa discutir a história também a partir de um referencial latino-americano. Por isso da decolonialidade, dessa postura efetivamente crítica às questões próprias das nossas circunstâncias. E por isso que eu trago o Quijano e o Wallerstein, que apontam o século XVI como o século mais longo da história, que produziu a modernidade e, com ela, o franco desenvolvimento do colonialismo. Então, vejam, se por um lado, Hobsbawm fala do século XX como um século breve, né? Logicamente que eu estou comparando duas coisas diferentes, né? Estou comparando o século XX e o século XVI, mas é nesse sentido de perspectiva, de como é que eu olho para a história do ponto de vista, né, latino-americano. Para nós, o século XVI, pegando aqui a referência do Quijano, é um século extremamente longo. E a gente vê os efeitos do século XVI ainda no nosso século XXI. E para o fortalecimento do colonialismo, houve, então, nas Américas, uma destruição generalizada dos povos originários e a importação de mão de obra de pessoas escravizadas. Então, veja, o século XX foi violento? Sem dúvida. Mas o século XVI foi extremamente violento. Né? Acho que alguém pediu a palavra, pode falar. Não precisam ficar só me ouvindo, não. Podem ir comentando, tá bom? Concordando, discordando. Aqui nós temos a liberdade de dizermos o que a gente pensa, tá? Ai, Adil, obrigada, viu? A Adil é uma linda. Ter compartilhado aí o artigo que eu falo do Suleando. Bom, então, esse modelo de colonialismo do século XVI, ele vai iniciar todo o processo de racialização e de classificação das diferentes populações e vai remodelar geograficamente o mundo. É a manutenção, então, da diferenciação, como eu já disse, de superiores e inferiores, primitivos civilizados, racionais e irracionais. Né? Por isso, de submeter os povos originários à cristandade e à ideologia colonial de matriz europeia. Bom, disto, então, resulta, né, Oi, Hugo, tudo bom? Resulta, então, a periferização do continente americano, além de genocídio e epistemicídio. Então, pode falar. Achei que alguém me chamou. Imagina, Hugo, sempre bem-vindo. Aqui é nossa casa, como eu costumo dizer, né? Então,
esse processo, né, do século XVI, do colonialismo, ele vai provocar ou promover ou efetivar, né, uma periferização, como eu disse, do continente que hoje a gente conhece como América, e vai provocar genocídio dos povos que já estavam aqui. Além do genocídio, porque o colonialismo dispõe dos corpos, né, para o colonialismo nós somos apenas instrumentos, e os nossos corpos pertencem a essa elite colonial, né? Basta dizer de como o corpo da mulher é público. Né? Basta dizer que quando se discute a questão do aborto, está nas mãos, de modo geral, né? Dos conservadores, dos homens que legislam, né? Sequer ouvem as nossas discussões. Eu uso meu cabelo grisalho. Quantas vezes já me perguntaram por que eu não pinto o cabelo, por exemplo, né? Mas não perguntam para o Sandro por que ele não pinta a barba, não é verdade? Então, por que o corpo da mulher tem essa questão da esfera pública que vai dominando esses corpos que produzem mão de obra. Então, é importante que a gente observe que há um genocídio dos povos originários porque o colonialismo dispõe dos corpos. E isso a gente pôde observar nos últimos 4 anos aí de governo, né? Que tudo bem, né? Vamos aí deixar a Covid comer solta, né? Porque, afinal de contas, quem morreu, gente? Os mortos por Covid têm cor, né? Tem classe social. Então, a gente não pode deixar de observar que o colonialismo é sustentado por genocídios. E, como diz o Boaventura de Souza Santos, né? O colonialismo também resulta em epistemicídio. Então, eu tenho a morte, o silenciamento, a invisibilização de saberes. O Maldonado Torres, num dos textos que eu vou citar daqui a pouco, ele fala que nós, que estamos na América Latina, não podemos mais segurar o nosso grito de horror, né? Se, por um lado, nós temos aquela questão do espanto presente no pensamento do Aristóteles, né? O Maldonado Torres vai falar que nós, latino-americanos, que estamos preocupados, né, com esse giro epistemológico, que estamos fazendo uma crítica às ciências sociais, que estamos procurando olhar o mundo via sul global, não podemos mais silenciar o nosso grito de horror. Então, ele vai contrapor aquele espanto do Aristóteles, né, que é o momento de fazer filosofia, com esse grito de horror que ele vai colocar como o centro, o ponto de partida para que a gente pense a nossa realidade. E é nesse longo século XVI, então, que temos o desenvolvimento de uma experiência colonial cuja ferida permanece aberta até hoje. Então, não podemos mais deixar de olhar para a nossa realidade segundo a nossa formação como pessoa, como sujeito dessa história, como protagonista, enfim. São palavras que eu não gosto muito, mas na falta de outra, né? Então, vamos colocar dessa forma. Esse indivíduo que é latino-americano, ele é parte dessa ferida colonial. Como é que nós vamos tratar essa ferida colonial? Com uma mudança epistemológica. E por isso que a decolonialidade vai propor, né, algumas ferramentas e algumas categorias para que a gente possa operar efetivamente esse giro epistemológico.
Bom, continuando, o fim das colônias e do colonialismo não colocou um ponto final na mentalidade colonial ou no que eu estou chamando aqui de colonialidade. Somos ainda herdeiras e herdeiros desse século XVI, que é, sem dúvida, como eu já disse, e concordo com o Quijano, o século mais longo da nossa história. Dada a permanência da colonialidade na ideologia, nas relações de poder, né, na violência, na hegemonia do pensamento eurocêntrico. Então, o que a gente observa é que essa ferida colonial que sustenta as relações de poder, né, altamente hierarquizada, ela vai mantendo esses processos ideológicos. Com o colonialismo do século XVI, nasce a intrincada relação entre capitalismo, extrativismo e expansão territorial, desencadeando, então, as relações de dominação com extrema violência e um novo modelo de relações políticas e sociais altamente hierarquizadas. A essa matriz colonial que Quijano chamou de colonialidade do poder. Até aqui querem comentar algo, fazer alguma crítica, concordar, discordar? Está indo muito rápido, que eu vou misturando aqui a minha leitura com os meus comentários. Deixa eu olhar aqui o chat. Então, tá bom. Se vocês acham que está indo bem, a gente continua. Então, agora, eu vou falar um pouco a partir do que o Maldonado Torres traz como leitura, que ele vai falar o seguinte: o Quijano, e agora eu cito o Maldonado Torres, ele fala da colonialidade do poder, abre aspas, como um modelo de poder especificamente moderno que interliga a formação racial, o controle do trabalho, o Estado e a produção de conhecimento. Então, quando o Quijano vai falar da colonialidade do poder, ele também vai falar da colonialidade do ser, colonialidade do saber, né? O Maldonado Torres, inclusive, no livro do Boaventura, de Souza Santos, deixa só eu abrir aqui o Epistemologias do Sul. Aqui. Que eu acabei fechando. Eu acho que chama Topologia do Ser, o capítulo do Maldonado Torres nesse... Espera que eu já falo. Gente, minhas aulas são assim meio confusas mesmo, viu? Procuro fazer com o máximo de clareza, mas é um vai e vem, uma coxa de retalhos. Olha, no livro Epistemologias do Sul, tem o capítulo do Maldonado Torres, que se chama A Topologia do Ser e a Geopolítica do Conhecimento, Modernidade, Império e Colonialidade. Recomendo fortemente a leitura desse capítulo, e é nesse capítulo que o Maldonado, então, vai citar a colonialidade do poder posta por Quijano, mas também vai falar principalmente da colonialidade do ser, né? E com isso, o Quijano vai falar, então, que esse processo, né, ideológico da manutenção do colonialismo na esfera da ideologia faz com que a gente tenha uma divisão da população mundial a partir de uma formação racial. Por isso que, em educação decolonial, a gente faz um trabalho antirracista, porque essa questão de formação racial está na base da colonialidade. Então, para você pensar uma educação decolonial, obrigatoriamente você tem que pensar numa educação antirracista, tá bom? E
a gente vai olhar também para a colonialidade do poder, do ser e do saber via as relações que controlam o nosso trabalho. O Breno está lá no Instituto Federal do Paraná, que eu não sei bem como funciona, mas o Instituto Federal de São Paulo, por exemplo, é extremamente burocrático. E, inclusive, nós vamos começar a bater ponto, né? Coisa que as universidades federais são desobrigadas, em termos de docentes, né? E aí, a gente vai observando... então, o IFPR... sim, o Instituto Federal do Paraná, então, é tão burocrático quanto o nosso aqui de São Paulo. Por quê? Porque é uma forma, a burocracia própria dessa herança colonial, ela vai exercer o papel de controle do trabalho. E também o próprio Estado, a partir dessa formação própria do colonialismo, ela vai perpetuar as relações de poder. Então, o Estado perpetua as relações de poder, perpetua essa hierarquia de divisão das classes, né? E vai fazendo com que o trabalho também seja controlado de tal forma pela ideologia que possa, inclusive, dispensar o Estado. Se vocês acompanharam esses dias que a gente viu as notícias, né, sobre o trabalho análogo à escravidão nas vinícolas, né, lá do Sul, o que a gente observa é que a terceirização, ela é um instrumento muito interessante para o capitalismo, porque ele vai num processo de absolvição das culpas. Não é a vinícola que contratou e mantém os seus trabalhadores no esquema de escravização, né? Mas é a empresa terceirizada que também contratou uma pousada para abrigar esses trabalhadores. Então, o Estado, ele controla o trabalho muito mais do ponto de vista ideológico, né, do que na fiscalização, por exemplo, da força de trabalho. Né? A burocracia é uma forma de controle do trabalho. Né? Então, a gente tem também que a colonialidade, ela se reflete na produção do conhecimento. Lógico que a gente, como filósofa, como filósofos, né, como cientistas sociais, né, a gente lê os grandes pensadores aí da Europa, por exemplo, né, a gente continua lendo, mas a gente precisa voltar os nossos olhos, como o professor Severino sempre fala para mim, para o Pacífico. Não é? A gente, aqui no Brasil, a gente olha muito para o Atlântico, e a gente não vê a África quando a gente olha para o Atlântico, a gente vê Europa. Não é? Então, é hora da gente virar o nosso pescoço e a gente olhar para o Pacífico e encontrar os países aqui da América Latina e encontrar nesses países uma nova forma de pensar o mundo e de compreender a realidade. E aí a gente vai ler Maldonado Torres, Quijano, Walter Mignolo, Maturana, Salazar Bondy, Leopoldo Sea, né, e tantos outros, né, Ofélia Schultz, enfim. E aí a gente precisa fazer uma revisão da nossa bibliografia, por exemplo, né? Essa nossa bibliografia, você pode pegar as dissertações, as teses, né, Brasil afora, e a maioria vai ter autor, homem branco europeu, né? Quem aqui costuma ler, por exemplo, Paul Preciado? Eu adoro aquele texto dele, O que é a Contrasexualidade. Então, a gente precisa fazer um esforço, apesar
né, do Paul Preciado ser espanhol, mas ele faz um trabalho decolonial nesse sentido de discutir o que outros autores acabam não discutindo. Ele põe o dedinho lá em muitas feridas. Portanto, para Quijano, né, a colonialidade do poder classifica os indivíduos em 3 linhas. E aí, eu cito as 3 linhas do Quijano: trabalho, raça e gênero. Né? Mesmo que a gente tenha... Ai, não vou lembrar a autora. Lugones? Isso, Lugones, obrigada. A Maria Lugones, ela vai fazer uma crítica, né, ao Quijano com relação às questões de gênero. Né? Então, quem puder ler o texto dela, aliás, chama Colonialidade e Gênero, se eu não estou enganada, né, Breno, que tem a memória mais fresquinha que a minha. Então, a Maria Lugones, ela vai discutir os textos do Quijano, né, sobre questões de gênero. E ela faz uma discussão muito pertinente, a gente pode até abordar num outro momento. Mas o próprio Quijano vai dizer que o colonialismo divide o mundo nessas 3 linhas, né? Raça, gênero e trabalho. Bom, ainda discutindo aí colonialidade, né? Lembrando que a minha perspectiva aqui, para quem entrou depois, mesmo que vocês já estejam cansados de discutir colonialidade, né? É para a gente ter um ponto de partida para discutirmos mais para frente a educação em perspectiva decolonial. Bom, então, podemos destacar, né, que há uma hegemonia na produção e distribuição de saberes eurocentrados com referencial branco, heteronormativo, masculino, machista, cristão. Em outras palavras, o nosso já conhecido patriarcado. A colonialidade, ela pode ser percebida nas divisões do mundo e das pessoas, como eu já falei, né? Principalmente na reprodução da hierarquia senhor-escravizado, na intolerância religiosa, na homofobia, na transfobia, na gordofobia, na invasão de terras indígenas, no abandono das populações quilombolas, ribeirinhas, das diferentes comunidades dos povos tradicionais, na retirada de direitos, no silenciamento e invisibilização das diversas formas de cultura da vida humana. Esse processo de colonialidade, ele desumaniza, porque essa ideologia, ela é altamente excludente e ela mantém, inclusive, a fome. Então, quando a gente falou, no começo da minha fala, né, quando nós comentávamos sobre a questão de que os corpos são meros instrumentos nessa ideologia da colonialidade, eles são corpos dispensáveis. Por isso que as pessoas podem passar fome. Nesses últimos 4 anos, nós tivemos aí um número assustador de 33 milhões de brasileiros passando fome. Né? Acabamos de ver aí a questão dos Yanomamis, né? E isso porque os nossos corpos não importam. Acabamos de ver aqui no litoral norte, né, a Rio-São Paulo, totalmente interditada por conta das chuvas. Gente, há 50 anos atrás, isso aconteceu também na Rio Santos. Né? Por quê? Né? Por que eu posso deixar as pessoas morarem em encostas? Elas não estão lá porque elas querem. Então, há uma maldade no interior do colonialismo, há uma maldade na colonialidade que desumaniza. Né? Então, a gente precisa repensar essas relações. Diga, Breno. Eu gostaria só de fazer um comentário relacionado com a questão de classe também, que é que essas pessoas que moram em lugares inapropriados, de vulnerabilidade,
São pessoas que vivem o ano inteiro nessas casas, enquanto existem casas de veraneio em áreas bem mais seguras, em terrenos planos, adequados, e essa questão de classe fica bem nítida, né, enquanto algumas pessoas que ficam talvez 2 semanas, 3 semanas vivendo naquela casa em um terreno apropriado, num lugar adequado do ponto de vista da urbanização, elas têm essa proteção, enquanto as outras pessoas não, ficam na situação de vulnerabilidade. Exatamente. E essa questão de manutenção dessas pessoas, né, em condições de vulnerabilidade, ela é intencional, gente, né? Ela é intencional. Então, a gente não pode deixar de olhar criticamente para essas relações, né? Eu moro em Peruíbe, que é litoral sul do estado de São Paulo, né? Eu moro no litoral e trabalho em registros. São 108 quilômetros de estrada que eu percorro para ir para o trabalho, e na Regis Bittencourt, toda vez que eu pego a estrada, tem um caminhão tombado, toda vez. Né? E eu sempre fico pensando nas condições de trabalho desses motoristas, né? Desses caminhoneiros que colocam em risco sua própria vida e a vida dos outros motoristas, né? Por conta das condições desumanas de trabalho às quais nós somos submetidos. Bom, então, a gente tem que observar, né, que a colonialidade, ela é recheada de formas de violência e que nos levam, portanto, a perceber que o modelo do colonialismo que se mantém via colonialidade trata esses corpos humanos como dispensáveis, né, como meros instrumentos da manutenção de poder e das relações de opressão em nome da civilização. Então, tanto o Quijano, o Mignolo, né, eles vão tratar das questões de colonialismo como sinônimo de civilização, porque vai levar, né, o desenvolvimento, né? Então, o colonizador é esse salvador, né, que leva a população primitiva, aos povos originários desses continentes, América, África, né, uma relação de salvamento, né, eu vou lá salvar os selvagens, né. Bom, então os séculos XVI e XX, nessas duas perspectivas que eu apresentei, né, nos mostram que há, pelo poder, o uso da máquina mortífera do colonialismo como sinônimo de civilização. E, em outras palavras, o colonialismo nega o outro. E eu acho que é muito fundamental a gente lembrar de que o colonialismo nega o outro. Porque se eu sou um não europeu, né, eu sou um não eu para o europeu. Eu sou um outro que essa ideologia não vê, né? Que essa ideologia colonial nega. E aí eu vou citar Fanon, né? Na obra Pele Negra, Máscaras Brancas, que vai falar, né, de que há uma defesa do colonialismo calcada nessa narrativa de que o colonialismo é um mecanismo que resultaria em civilização dos povos selvagens. Então, já Fanon já nos alertava sobre essa questão lá em Pele Negra, Máscaras Brancas. E mais, Fanon, nos Condenados da Terra, afirma, cito, por ser uma negação sistematizada do outro, uma decisão furiosa de recusar ao outro qualquer atributo de humanidade, o colonialismo compele o povo dominado a se interrogar constantemente. Quem sou eu na realidade? Né? Então, na versão que eu estou lendo de Os Condenados da Terra, está lá na página 212. Farei aqui uma propaganda. O Grupo Mandacaru mantém um trabalho de leitura e nós vamos começar amanhã o capítulo 1 dos Condenados da Terra. Então, quem quiser participar, a gente lê de carreirinha, como eu costumo dizer, né? A gente vai lendo
palavrinha por palavrinha, quando aparece uma encrenca lá, a gente para, discute livremente, então estão todos convidados. Bom, então, a existência do outro é entendida como um não eu. Portanto, fora da experiência social, fora da racionalidade e fora da modernidade. Esse não eu, ele é submetido ao processo civilizatório, porque a cultura dele não importa, né? Não faz parte dos processos da colonialidade, do colonialismo, respeitar a cultura do outro, porque é um não eu. Né? Então, é importante como faz para ter acesso ao grupo. Peraí, gente, como faz para ter acesso ao grupo de leitura? Ah, peraí que eu já mando. Espera um pouquinho. É rápido, gente, eu vou interromper, que senão depois eu esqueço. É um minuto. Espera. Fanon. Espera um segundo. Dados do grupo. Convidar via link. Eu abri um grupinho, gente, só para mandar o link, sabe, da sessão de leitura, que está aí para vocês no chat. Bom, então, vamos continuar aqui. É bem legal ler Fanon, a gente adora. Então, esse não eu, né, então ele é submetido ao processo civilizatório, ou seja, ao colonialismo, inicialmente, e à colonialidade posteriormente. Por que eu coloco a colonialidade como posterior? Porque o colonialismo é aquela ação de expansão territorial, de aculturação, de extrativismo, né? Enfim. E a colonialidade é essa ideologia que permanece mesmo após as guerras de independência ou os movimentos de independência. Então, a descolonização, ela coloca um fim, né, nas relações entre a matriz e a colônia, mas ainda mantém, na lógica da colonialidade, reproduzindo todas essas relações de poder e o pensamento hegemônico do norte global, que eu já falei anteriormente, né? Portanto, suleando, né, as nossas reflexões, eu vou começar agora uma discussão sobre o giro epistemológico decolonial como um referencial teórico, para depois, amanhã, a gente pensar no giro epistemológico em educação e caminhos para uma educação escolar e uma construção de um currículo decolonial. Eu tenho pensado no currículo decolonial como um processo de descolonização e descolonizante, tá bom? Bom, eu vou começar a fazer um apanhado de como se dá, né, esse giro epistemológico. Certamente vocês estão cansados de saber, como eu já disse, mas eu vou me posicionando, tá bom? Essa aula inicial, a gente vai fazendo um trabalho de posicionamento. Então, eu parto das discussões sobre a virada epistemológica operada pelo grupo Modernidade e Colonialidade, né, que aí é fácil de vocês encontrarem como se deu, né, a formação desse grupo, que objetivou uma revisão crítica da produção das ciências sociais na América Latina, ou no Extra-América, como muitos colegas nossos utilizam, né? Ou ainda como a Bia Ayala, que eu já falei para vocês, que é como eu tenho gostado de usar, né? E essa revisão crítica vai nos levar a uma revisão das fontes eurocêntricas que subjazem a nossa ideologia. Eu leio Leopoldo Sea já desde 2007, né, esse filósofo mexicano que eu comentei com vocês, e ele vai dizer assim, que nós, na América Latina, fizemos cópia da filosofia europeia, mas ele vai dizer que nós fizemos más cópias. Por quê? O Sea, ele
se sentiu inspirado por Ortega y Gasset, quando Ortega y Gasset falou o seguinte: eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Então, Serre começa a discutir as questões da filosofia na América Latina a partir das circunstâncias, né? Então, ele vai falar sobre mestiçagem, sobre identidade, sobre comunicação, vai falar sobre as questões do colonialismo, vai falar da América Latina como consciência, né? Essa tomada de consciência de que somos latino-americanos, e ele vai construir uma filosofia da circunstância. E é por isso que a gente faz uma revisão das fontes eurocêntricas via essas categorias que são, hoje, parte dessa epistemologia decolonial, que são as relações de poder, né, o epistemicídio, a hierarquização, a divisão do mundo sempre em dois, né? Então, a gente vai usar essas categorias para dialogar com as nossas circunstâncias e fazer a crítica à produção das ciências sociais na América Latina, das ciências humanas de modo geral, né? Então, isso está sendo conhecido como giro decolonial, né? E ele não estabelece apenas uma crítica às ciências sociais, mas ele vai também para o âmbito jurídico, para as artes, vai fazer críticas às universidades, né, à política, aos intelectuais. Se vocês abrirem o banco de teses e dissertações da USP, eu fiz isso ano passado, eu não fiz uma revisão, vou fazer esses dias uma revisão. E você coloca lá, no termo de busca, decolonial ou colonialidade, quando eu fiz a pesquisa, vieram só 5 teses, e nenhuma tese da Faculdade de Educação, por exemplo, onde eu fiz, né, meu mestrado e meu doutorado. Não vem. Quando eu fiz o estágio pós-doutoral, que eu fiz com o professor Severino, eu estudei filosofia no Panamá, e como que estava sendo a alteração dos processos de educação, né? Porque no Panamá a violência contra a mulher estava muito acentuada, né? E as meninas tinham autorização para se casarem aos 14 anos, a partir dos 14 anos de idade. E estava acontecendo um movimento a partir das escolas para que aumentasse a idade de autorização de casamento das meninas, porque elas se casavam, engravidavam e abandonavam os estudos, né? Então, o meu estágio pós-doutoral já foi nessa linha da filosofia da educação na América Latina, mas com um foco específico no Panamá. E a gente olha para o banco de tese e dissertações e a gente não tem, né, a pesquisa sobre decolonialidade de forma efetiva, por exemplo, né? Então, por isso que esse giro decolonial também fará as críticas às universidades, né? Eu fiz o meu bacharelado em filosofia lá na USP, e o programa da Faculdade de Filosofia é eurocêntrico, né? Nem mesmo John Dewey, que está ali na base do pragmatismo e tudo, que era norte-americano, ele não é estudado, né, na Faculdade de Filosofia, por exemplo, da USP, né? Eu tenho um capítulo de livro, do livro Filosofia da Educação na América Latina, que eu e o Severino organizamos, e lá nesse capítulo eu coloco uma pesquisa que eu fiz em algumas universidades que oferecem o curso de graduação, bacharelado em filosofia, e à época, basicamente, só metodista fazia um trabalho de menção à filosofia latino-americana, né? Depois, a gente já começa a verificar um movimento de alteração nesses programas, mas a época que eu fiz, por exemplo, a PUC de São Paulo era a mais conservadora, né? Dizia que o objetivo do curso de filosofia era a construção de uma memória, né? Então,
uma memória eurocêntrica, tá bom? Por isso que a gente faz essas críticas às universidades, assim como, do ponto de vista desse giro epistemológico, a gente também vai fazer uma crítica à política e aos intelectuais. Pode falar, Sônia. Boa tarde a todas, a todos e a todas. Eu falo aqui da Paraíba, né? Eu sou professora aqui da UFCG e, professora, as suas palavras, eu fico muito feliz com elas, porque recentemente eu fiz uma tese em doutorado. Tive que ir para a área de educação, falando sobre formação docente em filosofia e ensino de filosofia, certo? E, assim, eu fiz análise, né, do PPC de 3 universidades públicas, uma estadual e 2 federais, onde o currículo, as referências bibliográficas, elas, assim, nem apontam a possibilidade de se trabalhar temas neocoloniais, nem autores, né? Então, assim, nós estamos com atraso na formação gigantesca, porque, por exemplo, nós temos agora problemas que foram constituídos exatamente por conta dessa formação calcada na perspectiva procedimental, né, que é aquela que só visa os objetivos e nada mais, de uma forma dura, né, sem muito aprimoramento reflexivo, nem de inclusão dos grupos minoritários ou maioritários, que eu digo que não são minoritários, são maioritários, das questões LGBTQIA+, a questão do racismo, do sexismo, né, e aquela denúncia que a Hooks faz, né, na trilogia dela, né, sobre a educação, que a educação, ela é racista, ela é branca, assim, ela está com a supremacia branca, de tendência capitalista, né, assim, e opressora. Então, a gente não saiu disso, né? E quando a gente olha, por exemplo, para a nova formação aí da BNCC e da BNC, a gente vê que esse padrão e essa opressão e essa formação deformada, do meu ponto de vista, ela vai continuar e ela vai se tornar ainda mais aprofundada, né? E aí era isso, assim, é triste, mas o que a senhora está falando é tão atual, é tão assim, né, que é uma tristeza sem fim. Eu, pelo menos, eu me sinto super triste. Obrigada. Sônia, eu que agradeço a sua contribuição, né? E tem aqui o Felipe dizendo assim, ó, o problema é que muitas vezes os alunos são contra esse posicionamento decolonial. Eu já tive colegas de sala que debochavam de qualquer professor que sai dessa linha eurocêntrica. Inclusive, um já falou que filósofo brasileiro só serve para comentar filósofo europeu. Felipe, olha, usando aqui a fala da Sônia e o comentário do Felipe, eu dou aula de filosofia da educação e dou aula de didática, né, no Instituto Federal de São Paulo. E o meu conteúdo hoje é baseado em filosofia não europeia. Então, o único europeu que eu coloco é o Rousseau, não porque eu idolatre o Rousseau, nada disso, mas é porque eu gosto de trabalhar uma cena pedagógica para trabalhar uma leitura analítica, né, de texto filosófico com os alunos, e depois todo o restante da bibliografia do curso, ela é de autores latino-americanos. E eu tenho procurado, Sônia, também, autoras, né? Então, a Audibênia está lá na minha referência bibliográfica, né? Porque a gente precisa também, Sônia, dar visibilidade a esses trabalhos, né? A gente precisa fazer um trabalho de pesquisa, nós, professoras e professores, para poder fazer essa alteração, né? Os meus estudantes lá da pedagogia e da física nem reclamam das aulas, porque eu já entro falando, olha, vocês já viram lá no ensino médio, né, Aristóteles, Platão, etc., né? Mesmo que eles não tenham visto
mas pelo menos eles entendem que está circunscrito lá no ensino médio, que agora a gente vai discutir uma perspectiva diferente de trabalho filosófico. E aí, Felipe, essa questão que você coloca, né, em grande medida, a professora Algária de Matos, né, que é professora na Faculdade de Filosofia lá da USP, houve um momento em que ela disse que filósofo brasileiro é apenas historiador de filosofia, né? A minha orientadora de doutorado, ela dizia o seguinte, que nos cabe realizar uma boa hermenêutica, né? E não é verdade, gente, né? A gente precisa avançar. E aí eu vou citar de novo o Leopoldo Serra, ele vai discutir a questão de um pensamento original autêntico na América Latina. Porque, Felipe, de fato, muitos dos nossos colegas filósofos e professores de filosofia acham que a filosofia latino-americana não é filosofia. Por quê? Nós temos um outro modo de pensar. Nós não vamos criar, ou pelo menos, né, a gente não cria, um sistema kantiano, né? É um pensamento no sentido de uma sistematização que a gente realiza, mas ele tem outra perspectiva. O Serra vai dizer, basta que estejamos dialogando com a nossa circunstância, e ele vai classificar a circunstância em 3 níveis, né? Social, pessoal, social e humanidade, e ele vai dizer, é no diálogo com essas circunstâncias que eu produzo o meu pensamento filosófico. Então, ele é um pensamento original, né? No sentido de que nós fazemos filosofia. Então, a gente tem que buscar alterar a nossa bibliografia, né? A Sônia falou que ela já está mudando o referencial teórico, né? Então, Felipe, é um trabalho árduo, né? Nós do Grupo F e do Mandacaru, quem daqui participa de um dos grupos, né? Eu sei que a gente está aí com o Sandro e o Zé Humberto, eu não sei se temos mais algum colega do Mandacaru, mas é que eu não consigo ver aqui. Ah, tem a Tereza Cristina. Oi, Tereza, você tá boa? A Tereza fez um trabalho lindo sobre cultura de paz, recomendo fortemente. E então a gente vem assim, discutindo, sabe, que a gente precisa fazer uma alteração no nosso referencial teórico, né? A gente gosta muito de ler Bell Hooks, né? E a gente vem discutindo a transgressão em educação, né, como uma educação libertadora, que a gente vai discutir isso amanhã e na sexta-feira, né, o que é essa transgressão em educação. Ai, obrigada. A Tereza é sempre uma linda. Então, a gente vai, aos poucos, né, Sônia e Felipe e demais colegas, fazendo um processo de alteração. A gente vai olhando para o referencial teórico latino-americano e vai incorporando nas nossas discussões. Em termos, né, retomando um pouco a nossa discussão, que já são 3h20, eu falo muito, em termos de surgimento, né, desses debates coloniais, né, peraí que tem gente aqui no chat, uma querida. Então, a gente vai colocar esses debates, né, sobre colonialidade, decolonialidade, ali no final do século XX, principalmente a partir das discussões postas por Aníbal Quijano, né, lá em 98, o Quijano já vai fazer uma produção bem interessante, né, mas, na verdade, um certo pensamento decolonial, como eu já disse, já emerge quando da própria modernidade e colonialidade, né, que a gente vai fazendo as críticas a esse processo, como uma oposição operada principalmente nos movimentos de resistência dos povos originários, além da produção do conhecimento que floresce após a descolonização do continente africano, né? A gente sabe também que há autores, né, que tratam
do pensamento dos povos ancestrais, né? Então, a gente tem aí a filosofia da ancestralidade, a gente tem a questão, por exemplo, o Luiz Rufino, que está falando, né, da pedagogia da encruzilhada. Então, a gente já tem autores que vão fazendo esse trabalho e a gente já tem acesso a essas obras. Então, não faz mais sentido a gente continuar pautando as nossas aulas apenas em autores europeus. É para jogar fora a produção dos colegas da Europa? Não, gente, não. Mas a gente precisa olhar criticamente para essas obras e não apenas reproduzi-las. Não vamos fazer más cópias, como dizia o Leopoldo Serra. A gente precisa enriquecer as críticas e também inserir autores latino-americanos, autoras latino-americanas, né? A Julieta Paredes, por exemplo, até Hugo, eu estava lendo esses dias o Eduardo Oliveira, o Muniz Sodré, sem dúvida, né? A Leda Martins, concordo plenamente, a Dilbênia, né? Eu estava lembrando, Hugo, daquela sessão da FIL que nós fizemos com a Julieta Paredes, eu estava lendo um texto dela recentemente, né, sobre feminismo comunitário. Então, a gente precisa enriquecer as nossas discussões com esses debates, né? Aquele dia foi tenso, né, Hugo? Mas a gente sobreviveu. Bom, então, peraí, que senão eu não vejo aqui. Boa tarde. Imagina, pode chegar a hora que chegar, está sempre bem-vindo. Não se preocupe. Então, o que nós estamos realizando nesse século XXI, né, em termos de pensamento decolonial, é colocar à nu as formas de pensar, de ser, de saber e de agir que foram silenciadas e invisibilizadas. É esse o nosso papel quando a gente assume esse giro epistemológico. Essa epistemologia decolonial, né, enquanto uma forma sistemática de análise da realidade, ela é latino-americana, né? Ela vai derivar lá dos estudos subalternos, depois o pessoal nos Estados Unidos faz uma retomada aí desses estudos subalternos, aí Mignolo, Catherine Walsh, dentre outros, falam, não, a gente precisa discutir fora, né, do eixo europeu, né, porque os estudos subalternos, né, que a gente observa lá na Índia, né, com a Spivak, ainda está lá trabalhando com autores europeus, né, como Foucault, se eu não me engano, Deleuze, não que a gente não tenha que ler esses caras, a gente tem que ler, né, mas vamos pensar a nossa realidade a partir das nossas categorias latino-americanas. Então, é a partir de nosso diálogo com as circunstâncias e a partir de pressupostos tais que vamos estabelecendo ao longo desse diálogo, né, uma forma sistemática de análise da realidade. É para abandonar? Lógico que não, o que a gente viu da Europa, já falei, né? Então, o Maldonado Torres, peraí, deixa só eu ver aqui. Sônia, infelizmente vou ter que sair. Imagina, Sônia, fica à vontade, viu? Nos vemos amanhã, obrigada. Total acordo, vejo como um processo, por isso vejo com gratidão esse mini curso de verão. Wilson, eu que fico grata, sabe? Porque é uma oportunidade de refletirmos juntos, né? De estarmos sempre renovando as nossas discussões e fazer com que a gente também estabeleça uma rede de diálogo, sabe? Porque, assim, eu fico discutindo com o meu grupo, com o Grupo F, mas a gente precisa conhecer os colegas de outros lugares, né? Ampliar as nossas discussões. Acho que a Aline levantou a mão. Pode falar, Aline. Oi, professora, eu queria fazer uma pergunta. Me desculpa a ignorância, é uma dúvida mesmo. Enfim, eu queria entender, até pouco tempo atrás, durante a minha graduação, a gente olhava para o imperialismo estadunidense como um grande vilão.
E aí agora, com o advento, né, dos estudos decoloniais, a gente passa a enxergar a Europa como um grande vilão da nossa cultura. Aí eu queria entender como que a gente olha para os Estados Unidos, para o imperialismo estadunidense ainda, enfim, é isso. Então, Aline, eu centro aqui a minha discussão, né, na crítica ao pensamento europeu, porque ele é bastante presente, principalmente na nossa filosofia, né? Agora, em termos do imperialismo norte-americano, a gente também estabelece as nossas críticas decoloniais, tá bom? Porque a gente está falando de um norte global. Então, quando a gente fala de um norte global, a gente está falando de Estados Unidos e Europa, tá? Então, eu acentuo a questão do eurocentrismo, porque mesmo os Estados Unidos, eles vão se formar na esteira desse processo eurocêntrico, tá? Então, é um pouco nesse sentido, mas as críticas decoloniais, elas são anti-imperialistas. Então, tanto os Estados Unidos quanto a Europa. Respondi, Aline. Sim, professora, eu estava pensando mais ou menos nessa linha, você só confirmou. Obrigada, viu? Imagina. Ó, a Tereza coloca aí no chat, né, que ela acabou me convidando para fazer uma fala lá no trabalho dela de mestrado, né, e aí ela colocou o link lá da entrevista. Ela está sendo generosa quando fala que a entrevista foi maravilhosa, mas maravilhosa foi ela e o trabalho que ela faz, tá bom? Pode falar, Zé Humberto. Aproveitando a deixa, eu sugiro uma indicação. A colega acabou de falar sobre os Estados Unidos. Eu sugiro a quem tiver interesse sobre a decolonialidade, uma perspectiva do estadunidense, ler o filósofo cubano, radicado há mais de 20 anos na Colômbia, Ocano Ortiz. Eu fiz estudos com ele enquanto orientando o professor Antônio Joaquim Severino. Ele aborda muito essa questão, não só eurocentrismo, mas justamente essa hegemonia dos saberes fragmentados do ser, assim por diante, a partir da perspectiva dos Estados Unidos. Eu considero extremamente importante, porque o alunado hoje da escola pública, público-alvo também, meu público-alvo, hoje em dia esse alunado é muito comandado por essa ideologia norte-americana. Então, eu acredito que a decolonialidade, a partir dessa visão estadunidense, pode fazer com que nós consigamos práticas de ensino e aprendizagem que possam aproximar mais de nossos alunos da educação básica, com ênfase na escola pública. Então, fica a minha dica, Ocana Ortiz. Eu acho que eu escrevi certo aí no chat, né, Zé Humberto? Acho que sim. Está corretíssimo. Obrigada pela dica, pela lembrança, que realmente eu acabo esquecendo dessa indicação e você bem lembrou. Obrigada. Bom, então, vou falar um pouquinho da perspectiva do Maldonado Torres. Já são 3h30, vou continuar aqui mais um pouquinho. A gente havia combinado, né, 2 horas cada encontro. E depois, esse material que eu estou praticamente lendo e comentando com vocês, ele vai para a revista Cactácea, que vai sair agora dia 1º, tá bom? Então, depois eu mando para vocês... Não, já deixa eu colocar aqui, vai. O meu WhatsApp... E daí... Se alguém aí tiver interesse e tal, me manda, eu compartilho o link dos artigos da Cactácea. E também, Sandro, se você puder colocar novamente aí o link da Cactácea, que daí os colegas podem se cadastrar e recebem, né, as notificações das publicações. Acho que seria interessante. O Sandro, ele é o editor-chefe aí da Cactácea, né? Eu também contribuo como editora, porque está vinculada ao grupo Mandacaru, mas basicamente é o Sandro que faz esse trabalho de editor-geral. Aliás, está linda a Cactácea desse
essa produção que vem agora dia 1º. Bom, então eu vou falar um pouquinho do Maldonado Torres, né, que ele vai propor uma reflexão sobre o giro decolonial como aquele movimento que revela como as formas de poder a partir da modernidade operam como tecnologias de morte, que modificam, então, as relações das diversas comunidades humanas e a construção das subjetividades. Então, para esse pensador, cito, né, o giro decolonial, cito, se refere ao reconhecimento de que as formas de poder coloniais são múltiplas e que tanto os conhecimentos como a experiência vivida dos sujeitos que mais estão marcados pelo projeto de morte e desumanização modernos são altamente relevantes. Só um minutinho. São altamente relevantes para entender as formas modernas de poder e para prover alternativas às mesmas. Esse texto do Maldonado Torres, ele está naquele livro que eu gosto muito, que é justamente o Giro Decolonial, Reflexões para uma Diversidade Epistêmica mais além do capitalismo global. É uma obra bem fundante para quem está discutindo decolonialidade, né? Então, a partir também das leituras de Walter Mignolo, né? Porque o Walter Mignolo, ele vai compreender que o giro decolonial é uma certa liberdade de pensamento que busca compreender, e aí eu cito rapidamente, né? Formas de vida outras, economias outras, teorias políticas outras, né? Quando esses autores decoloniais colocam formas de vida outras, economias outras, né? Significa que se eu colocasse, né, outra forma de vida, outra economia, outra teoria política, eu estou usando como base a mesma teoria, né, a mesma economia, a mesma teoria política, a mesma forma de vida, mas buscando uma alternativa dentro do próprio sistema. Por isso que os autores aí que estão fazendo essa crítica decolonial, eles vão usar pedagogia outra, economia outra, porque eles querem desvincular das formas aí convencionais de pensar o mundo. Então, é um processo de superação da colonialidade do ser, do saber e do poder que invadem o nosso imaginário e se transforma em ideologia. Aí a gente vai citar Paulo Freire, né? Para Paulo Freire, não há neutralidade possível, não é nem na educação, nem na questão política, nem nas relações. Nós não somos neutros, né? Paulo Freire vai dizer que nós sempre partimos de uma base ideológica. A questão é, se eu opto por uma base ideológica inclusiva, ou se eu parto de uma base ideológica excludente. Então, para o Paulo Freire, como não há neutralidade, a gente sempre faz uma opção ideológica. Agora, a questão é, como é essa opção ideológica? Ela é democrática ou ela é autoritária conservadora? Né? Se a gente coloca essas questões, elas já revelam que há uma matriz colonial, né, de poder que subjaz a ideologia, as ações, as escolhas políticas e econômicas. Né? Porque se eu falo para vocês qual é a base ideológica de vocês, inclusiva ou excludente, é porque a gente convive com essas duas possibilidades. Se eu convivo com essas duas possibilidades ideológicas, sabendo que nós não somos sujeitos de neutralidade, em que medida eu faço essas escolhas? Né? O senso comum, muitas vezes, né, logicamente que não sempre, mas de modo geral, o senso comum reproduz a matriz colonial. E aí eu vou citar Paulo Freire de novo. Lá no livro dele, Educação como Prática de Liberdade,
Na versão que eu tenho, é que não está aqui comigo, na versão que eu tenho, na página 57, tem uma nota de rodapé que ele escreveu, que eu gosto demais, eu sempre cito essa nota de rodapé. Ele vai dizer o seguinte, que há uma diferença entre viver e existir, né? Para Paulo Freire, viver é isso que se faz, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? No sentido de que vai cuidando da sua vida, digamos assim, sem parar para pensar nos processos ideológicos que nos arrastam para essa vida. Para o Paulo Freire, quando há uma tomada de consciência histórica, e quando essa tomada de consciência me coloca numa posição de protagonista da produção da existência, então eu existo. Então, o Paulo Freire vai fazendo essa distinção entre viver e existir, e ele vai dizer que existir é comunicar, porque para Paulo Freire não existe uma existência sem comunhão. Então, é no processo de comunhão, de comunicação, que se dá a produção da existência. Então, por isso que ele faz essa distinção, né, entre viver e existir, que eu acho muitíssimo interessante. Eu gosto muito dessa colocação que o Paulo Freire faz. Está lá na página 57 do Educação como Prática de Liberdade. Gente, alguém quer comentar algo? Então, vou continuar mais um pouco. Pode falar. Oi. Eu estou aqui, como diria o técnico, desfrutando apenas, tá bom? Tá muito bom. Oi, lindo. Tudo bem com você? Tudo. Ai, que joia. Dia 1º tem revista nova, tem número novo da Cactácea, Wilson. Tô atento. Tá bom. Então, vamos continuar mais um pouquinho, né? Então, o que eu vou voltar um pouco ali no Maldonado Torres, né? Porque ele tem um artigo que eu gosto muito, que chama A Descolonização e o Giro Descolonial, né? Ele usa o des, que é uma outra coisa, para aqueles que estão começando agora esses estudos, né? Tem colegas que usam descolonialidade, descolonização, decolonialidade, né? Eu gosto mais de decolonialidade, porque o des sempre me leva a um desfazimento, né? Então, como a gente não consegue desfazer, né, totalmente o processo de colonialidade, a gente vai transformando e vai criando novas perspectivas, né? Então, eu uso decolonialidade, é uma opção que eu sigo a partir de Miolo e Catherine Walsh, tá? Mas há quem use descolonialidade, não tem problema. Bom, então, o papel, né, desse giro epistemológico é modificar o nosso entendimento de mundo. Então, quando eu faço esse giro epistemológico, eu altero as categorias com as quais eu analiso a realidade. Por isso que é uma nova forma de entender o mundo, tá bom? Para o Maldonado Torres, né, a atitude teórica do filósofo, em uma atitude mais descolonial, né, vai nascer desse grito de horror que nós damos diante da iniquidade, da desumanização, né? Eu estou preparando um estudo sobre abominações, né? O que é que a gente abomina, né? E eu estou buscando inspiração no Chomsky, justamente, porque ele vai falar das relações econômicas na democracia e como é que elas são abomináveis, né?
como essas relações econômicas desumanizam, né? Então, pretendo, em breve, publicar o artigo nesse sentido. Bom, então, quando um pensador tradicional, né, que ali a questão que o Felipe colocou, né, um pensador que vai falar da verdade sobre o mundo, né, a gente tem que perguntar qual verdade, né? De que verdade estamos falando, né? Quando a gente fala de liberdade, de que liberdade estamos falando? Num dos grupos aí dos quais eu participo, eu não sei se é de psicologia e filosofia, ou mesmo na FIL, que a gente discutiu outro dia sobre a liberdade, né? Para mim, liberdade é aquela que se opera fora das relações de opressão, né? Então, toda relação de opressão retira a liberdade. E aí a gente vai ter, nos pensadores, né, como Maldonado Torres chama de tradicionais, né, que é a questão que a Sônia colocou, que o Felipe colocou, né, em que medida esses pensadores tradicionais trabalham? Muitas vezes trabalham na esfera de chamar o trabalho como a busca da verdade sobre o mundo, né? Que aparece com problemas, né? E aí a gente tem que olhar para o mundo também em sua perversidade, né? Também na superação das desigualdades. E isso, essa busca da verdade, não pode ser só do ponto de vista teórico, mas da análise da realidade, né? E o Maldonado Torres vai dizer assim, que é urgente a gente entender que o mundo é um mundo de morte, né? Na opinião dele, essa morte essa morte ela acaba com a relação naturalizada, com as relações naturalizadas de poder, né? Quando a morte se coloca como um processo de libertação, né? Já que eu não consigo operar a libertação a partir dos processos, né, revolucionários, de alteração da política, etc. e tal, a morte é uma possibilidade de romper as relações de opressão, né? Aqui eu estou reproduzindo a fala do Maldonado Torres, tá bom? Agora, nós, filósofos e filósofas, né, latino-americanos e latino-americanas, né, a gente está em busca de uma reconstrução de mundo e uma restauração dos processos de humanização, né? Aí, aquilo que o Fanon falou, o colonialismo nega o outro, né? Então, é hora de buscarmos a compreensão sobre esse outro. Isso é fundamental, né? Então, a pergunta que a gente precisa responder é: como é que eu opero para que não ocorra essa morte simbólica do outro, né? Que a gente pode traduzir como silenciamento, invisibilização, né? Mas essa morte do outro, ela tem que nos causar horror, na opinião do Maldonado Torres. E é esse grito de horror que vai impulsionar o giro epistemológico, na opinião dele, tá certo? Tem uma questão que ele coloca, né, que é possível a generosidade, o amor, né, como superação das divisões hierárquicas naturalizadas. Quando o Paulo Freire, lá no livro dele, Educação e Mudança, ele fala, tem uma seção que ele vai discutir amor, desamor, né? E se vocês procurarem o que é amor no pensamento de Paulo Freire, é uma categoria filosófica, importante, né? Eu tenho até um textinho que eu escrevi sobre isso, que amor é uma categoria filosófica no sentido de que, se eu tenho amor pelo outro,
eu vou alterar a minha ação no mundo, com o mundo, sobre o mundo, né? Eu vou alterar as minhas relações com as pessoas, com o trabalho, eu vou alterar a minha relação como professora. E o Paulo Freire, numa entrevista, ele disse, eu sou um pensador que ama as gentes, né? Então, eu sou um intelectual que ama as gentes, né? E esse amor é essa perspectiva de humanização, né? Não é um amor romântico, não é isso, né? E também não é uma categoria superficial. É o amor como possibilidade de superação das divisões hierárquicas que são naturalizadas. Quando eu falei, já estou terminando, tá bom? Quando eu falei, lá no início da nossa reunião de hoje, né, que o colonialismo opera na periferização do mundo, cria-se também o pensamento de fronteira, que é uma questão muito interessante no pensamento do Mignolo. Assim como para Paulo Freire, né, não há um centro, mas há as periferias que vão construindo suas culturas e estão em marcha, né, a gente vai observar que o pensamento fronteiriço é esse pensamento nas rupturas, nas frestas, nos processos de busca de humanização. Então, quando o Maldonado Torres fala do grito de horror, que a gente não pode mais deixar calar, a gente tem que olhar para as possibilidades de humanização, já que o colonialismo tem seu modus operandi na morte do outro e na desumanização. Então, um pouco isso, né, que a gente está entendendo como giro epistemológico. Da minha parte, né, um pouco isso que eu queria colocar, aí tem a lista de presença, tá bom? Que o Breno gentilmente colocou aí para nós. O Roberto diz assim, uma questão, estamos num processo de recolonização, onde a colonização de dados esvazia as relações. É interessante, Roberto, da gente pensar essa questão, né? A gente pode colocar, não tem uma resposta aí para você, Roberto, mas a gente pode pensar nesse ponto, sem dúvida. Bom, peraí que tem mais coisa aqui, Marta. Ofélia, sua aula é sensacional. Imagina, Marta, meu pós-doutorado foi o estudo das pedagogias. Ah, jura? Então você precisa mandar para... com o professor Manuel Tavares, lá na Uninove, então, Marta, sim. Minha tese é sobre a gênese de uma política de formação continuada. Puxa vida, manda para mim, para eu dar uma lida. Eu amo o Lorieri e o Severino, são meus queridos. Sim. Sim, conheço a Rosimari. Para minha alegria, temos muito em comum. Ai, que ótimo. Fico tão feliz quando eu encontro as pessoas. Diz, Zé Humberto. Ofélia, uma coisa que me preocupa muito, talvez você pudesse, até nos próximos 2 encontros, aprofundar um pouco, a questão na decolonialidade. O grande dragão, no meu entendimento, é a questão da colonialidade. Eu já tive a oportunidade de abordar essa questão em alguns encontros que nós tivemos juntos, essa colonialidade presente na atual reforma do ensino médio, onde talvez, na minha percepção, a filosofia latino-americana seria, quem sabe, um canal para podermos tirar toda essa imposição sutil, a nossa subjetividade que é imposta a nós, que é imposta aos adolescentes. Eles chegam na escola pública, exemplo, eu tenho 8 classes do primeiro ano do ensino médio. Os alunos já chegam com ideia formada. Para que filosofia? Vou perder meu tempo. Para que com filosofia? O que filosofia vai me ajudar? Não vou perder meu tempo. Ou seja, nós temos já todo configurado uma reforma que já leva o aluno a essa ideologia de que filosofia não serve para nada. Quem sabe
trabalharmos a filosofia latino-americana numa perspectiva temática, contextual, de um olhar do local, regional para o global, quem sabe não seria este um caminho para estarmos fazendo com que nós não sejamos tão subjugados por essa hegemonia do poder, tanto na colonialidade do ser, do poder, do conhecimento, do saber do ser? É uma preocupação muito grande que eu tenho. Talvez você, como estudiosa, pudesse até nos ajudar nessa perspectiva. Uhum. Então, José Humberto, a gente vem conversando, né? Espera um pouquinho só, deixa só eu mandar o link do Paulo Freire por uma educação amorosa. Já mando aqui, Ana Maria. Ó. Então, a colonização de dados é só um instrumento, da mesma maneira que uma faca que tanto ajuda a nossa vida, quanto acaba com ela, depende como... Eu acho, Sandro, eu acho que faz muito sentido. Olha, a gente vem, né, José Humberto, desejando e lutando e colocando como parâmetro, digamos assim, né, que o novo ensino médio caia, né, o chamado novo ensino médio. Quando o Camilo Santana foi convidado para o Ministério da Educação, eu ainda cheguei a conversar com algumas pessoas, né? Falei, olha, eu não tenho esperança, né, no Camilo Santana como um grande ministro da Educação, né? Mesmo porque ele tem o seu trabalho atrelado a algumas instituições privadas, né? E uma ideia desenvolvimentista que não combina, né, com a nossa perspectiva do que é uma educação, principalmente dos jovens do ensino médio, né? Então, a gente tem aí a perspectiva de que esse novo ensino médio caia, assim como a Sônia falou, né, da Base Nacional Curricular Formação, né, BNC Formação, e a gente também gostaria muito, né, de uma alteração aí da BNCC. São 3 documentos altamente colonizados, né? Colonizados nesse sentido mais ideológico possível, da construção de uma escola pobre para pobres, né? Porque se você pegar o São Domingos, lá em São Paulo, eles continuam dando aula de filosofia, sociologia, né? Não tem essa coisa aí de projeto de vida que, infelizmente, acaba esbarrando quase que numa aula coaching, né? Então, a gente precisa pensar, sabe, José Humberto, um pouco em como é que esses jovens fazem a atribuição de sentido de modo geral, né? Eu acho que não é só a filosofia que eles olham como algo que não serve para nada, né? E aí eu gosto muito daquele videozinho do professor Franklin Leopoldo e Silva, né? Que ele fala assim, realmente, a filosofia não serve para nada. Só que se você perguntar para um filósofo, para uma filósofa, né, que horas são, né, a pessoa vai, mais do que olhar o relógio, né, vai pôr em questão o tempo, vai pôr em questão a dominação de um relógio, né, as relações de opressão que as horas impõem. Então, José Humberto, eu penso que cabe a nós fazermos esse papel de ir mostrando como é que se constrói a atribuição de sentido. Eu acho que é um dos caminhos, né? Os meus alunos da pedagogia e da física, né, que começam filosofia da educação lá comigo, eles ficam muito chocados, porque eles falam assim, mas, Ofélia, a gente nunca parou para pensar nisso, né? Porque a gente vem acostumado a ler Platão, Aristóteles, Santo Agostinho e assim por diante, né? Descartes, Newton, e a gente acaba não colocando em pauta filósofos latino-americanos, que eu penso, sim, José Humberto, que seriam muito importantes para a gente operar uma descolonização, vamos chamar assim, do currículo. Amanhã eu pretendo abordar um pouco, né, do que é uma possibilidade de descolonização do currículo, tá bom? Bom, faltam 4 minutinhos, né, Breno? Acho que a gente pode aí passar para você
o encerramento do nosso encontro. Não sei se você tem avisos gerais. De qualquer forma, a minha participação por hoje fica por aqui e quero já agradecer demais a participação de todo mundo que compareceu. Espero ter podido contribuir com as nossas reflexões. Então, se o Breno quiser dar aí uns informes, não sei. Ofélia, nós que agradecemos por essa aula fantástica, e eu só reforço que aqueles e aquelas que desejarem receber certificado, basta assinar a lista de presença que foi colocada no chat, e amanhã, no horário de 14 às 16 novamente, nós teremos a segunda sessão desse mini curso. Sim. Muito obrigado a todos e todas pela gentil atenção, e até amanhã. Até amanhã, gente. Muito obrigada, viu? Beijo. Até amanhã, obrigado, Ofélia. Tchau, tchau, tudo de bom. Tchau, tchau. Até amanhã, obrigado. Até amanhã. Até amanhã, obrigada, gente. Até amanhã, gente. Beijos.